fazerem aí, enquanto isso eu vou tentando resolver. Tá bom? Então vamos lá, galera. Na semana passada nós começamos a falar sobre série de Fourier. Olha, gente, eu não estou olhando nada aí, então se alguém tiver uma pergunta aí, abre o áudio e fala aí, tá? Eu vou falar aqui. Tá? Aí vira e mexe, eu vou dar uma olhada aqui, mas... Aí, tá bloqueando aqui. A gente avisa, professor. Agora a porcaria do Google não quer abrir. Google Meet. Mas O Meet agora não quer abrir. Hã? Estava vendo sua tela aqui. Não tá vendo a tela, não? Não, estamos. Mas Agora eu não tô conseguindo abrir aqui. Tá aí. Agora tá no WhatsApp. Não, no WhatsApp não, né? Não, agora tá no Meet. Agora tá no Meet, tá certo. Tá, beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui, então, na verdade, nós fizemos na semana passada a série de Fourier no formato exponencial. Até acertou um trabalho, uns exercícios para vocês fazerem, né? Passando algumas que nós já tínhamos feito na forma senoidal, cosseno e seno. Fizemos no formato cosseno. E também fizemos também no formato seno, né? Então, lembrar disso? Nós chegamos a fazer uma no formato exponencial, certo? Certo, não? Sim. Até o Lucas hoje colocou o código aqui, foi alguma coisa assim, não foi? Foi, acho que o da Bia que funcionou. Hã? Acho que foi da Beatriz que tinha funcionado. Isso, a Beatriz também fez, né? Então nós colocamos aqui, nós fizemos os três formatos, né? Então nós chegamos aqui a trabalhar com o formato seno e cosseno, o formato só cosseno, que foi a parte de cima, e agora nós trabalhamos com a forma exponencial. Só que o nosso objetivo final é sempre procurar fazer o FFT. Então vamos começar a falar sobre isso. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que começar a definir um pouquinho melhor essa forma exponencial. Então, na hora que nós fizemos ali, né, a formato exponencial, nós usamos essa propriedade trigonométrica aqui, né, que transforma o cosseno em exponenciais complexas. Só que existe uma fórmula na série de Fourier também, como as outras nós tínhamos, que é a fórmula da série de Fourier exponencial, que ela é dada por essa equação aqui. Eu não estou entrando no mérito da definição dela, que isso aqui é mais para sinais sistemas. Mas, no final das contas, o resultado final é esse aqui. Cada elemento da série, né, como o nosso AN, BN, existe um DN, que é um termo único para exponenciais complexas, quando a gente está falando de exponenciais complexas. Então, na verdade, o que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos um AN e um BN, que era o quê? Era AN, né? AN 2 sobre T0, a integral de 0 a T0, de f de t, só que aqui eu tinha o cosseno de ômega n π, né, ômega 0 n, né, n ômega 0 t dt. Então, você vai ver que isso aqui não muda muita coisa em relação, o argumento continua sendo o mesmo. Só que eu acrescentei aqui o e elevado a menos j. Então é como se eu substituísse aquele cosseno por esse cara aqui. Esse cara aqui, tá, só para registro aqui, esse é o mesmo valor, é a mesma coisa que o n que nós tínhamos anteriormente. Então eu vou voltar lá na fórmula do AN, só para vocês verem que ela não é muito diferente daquelas fórmulas que nós usávamos anteriormente. Ó. Deixa eu pegar a fórmula do AN aqui. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é do BN. Ó. Você vai ver que nós tínhamos o DN é 1 sobre T0, em vez de 2 sobre T0. A integral de 0 a T0, o x de t, e esse parâmetro que nós tínhamos, que era seno de t, seno de n ômega 0t, passou a ser uma exponencial complexa. Então, esse cara aqui é uma fórmula com senos e cossenos. Lá embaixo, na exponencial, vocês vão ver que a fórmula é muito parecida. A única coisa que tem é que o dn, que seria equivalente ao nosso ANBN, essa equação ela incorpora essa exponencial complexa aqui. Para muitos, né, é possível você fazer como nós fizemos na semana passada. Transformar tudo para cosseno, fazer o seno, cosseno, e transformar tudo para cosseno, que nem essa aqui, ó, nós fizemos, ó, e usar essa propriedade trigonométrica aqui. Pode fazer isso também, dessa forma. Mas existe uma fórmula direta, que é o uso da integral, que é pegar essa integral aqui, ó, e calcular diretamente
tudo pela exponencial complexa, diretamente. Sem precisar calcular nem o seno, nem o cosseno, nem depois transformar tudo em cosseno. E você jogando essa fórmula aqui direto, você calcula o dn. Esse dn entra nessa equação que é a somatória da série de Fourier, que é esse cara aqui, ó. Então, eu estou representando uma onda periódica, x de t, por um somatório de exponenciais complexas. Só que antes, o nosso limite, com senos e cossenos, ele é de n igual a 1 até infinito. Da exponencial complexa, ela vai de menos infinito ao infinito. Por quê? Vocês vão ver que quando a gente falou identidade do cosseno aqui, ó, essa identidade do cosseno, ó, nós temos exponenciais. Nós temos esse A2 aqui, ó, essa equação do A2 aqui, ó, nós temos o sinal negativo aqui, e aqui também temos esse A2 com sinal positivo. Então, é como se fosse a minha repetição, só que uma está com uma frequência negativa e a outra está com essa frequência positiva. A mesma coisa aconteceu com a 1 aqui, ó, frequência negativa e uma frequência positiva. Por isso, o limite da integral do somatório de uma exponencial complexa, a fórmula geral da série trigonométrica da série de Fourier, ela acompanha os limites de menos infinito ao infinito, tá? Então, é como se você pegasse as mesmas equações que nós tínhamos anteriormente, só que agora o valor não vai ser nem a n, bn, sim vai ser o dn. Quem é o dn? O dn é essa integral aqui. Está calculado aqui embaixo. Essa integral. Entenderam? Então, na verdade, não mudamos nada. A única coisa que nós vamos mudando é que a nossa integral agora, ela tem essa característica. Entenderam? Tem o A0. Perfeito, Lucas. Correto. O A0 continua o mesmo cálculo. A única coisa que muda é, antes nós tínhamos o AN e o BN, certo? Minúsculo. Então, nós tínhamos o AN e BN. Então, nós tínhamos, ó, primeira série, nós tínhamos o AN e BN. Evoluímos para o AN e o θN, que é só no formato cosseno. Vou botar escrito θN aqui, ó. θN. θN, né? Vou botar aqui N, aqui, N. θN. Tá certo? Então, no formato cosseno. E agora nós criamos o parâmetro dn, que é para exponenciais complexas. Então, é como se nós tivéssemos três possibilidades de escrever a série de Fourier. O formato seno-cosseno, o formato só cosseno e o formato exponencial. Então, você pode calcular o dn, né? O dn pela série de Fourier utilizando exponenciais complexas. Então, você faz uma única integral. Porque se você quiser fazer pelo AN aqui, esse AN aqui, você também pode. Que o dn nada mais é que o AN dividido por 2. Ó, pela equação lá, ó, nada mais é do que o dn dividido por 2. Ó. Esse dn, na verdade, ó, é um parâmetro que é o AN dividido por 2. Esse aqui, na verdade, é o D2. Tá vendo? O D2 é esse cara aqui. Ó. Então, eu tenho o D2 aqui e D2 aqui. Então, ele, na verdade, é o D2 é o A2 dividido por 2. O A1 é igual ao D1. D1 dividido por 2. O A1 dividido por 2 é o D1. Então, você pode tirar esse valor por esses caras aqui. Só que você, nesse caso, você vai ter que calcular a série de Fourier no formato seno, no formato cosseno, transformar para cosseno, aí sim ter esse valor. Então, você vai ter que, teoricamente, fazer 3 contas, né? Dependendo do tipo de série. Enquanto aqui, você só faz uma única conta, que é com exponenciais. E muita gente gosta de fazer integrais com exponenciais complexas, porque exponenciais complexas, a exponencial, a integral dela é ela mesma. Então, facilita, às vezes, um cálculo de integral utilizar exponenciais. Só que, historicamente, meus alunos não gostam muito de fazer, às vezes, as coisas pela exponencial complexa, mas é mais fácil, tá certo? E outra coisa que nós temos, que é a grande vantagem desse cara aqui, é que toda a série de Fourier, toda FFT, ou seja, a transformada rápida de Fourier, como DFT, transformada discreta de Fourier, é baseada em exponenciais complexas. Então, nós vamos falar de FFT, nós vamos utilizar essa equação aqui. Então, eu vou falar agora, a gente vai falar sobre FFT, tá? Então, não pode ter dúvida do que nós fizemos até agora, porque agora a gente vai falar sobre a coisa que, teoricamente, a gente não viu ensinar esses temas, tá bom? Então, eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, então eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida até aí. Tranquilo, beleza. Então, eu vou mandar agora, eu vou um pouquinho para frente dessa apostila aqui, tá? O conteúdo que nós interessa, tá? Que é o seguinte,
Nós vamos pegar essa equação aqui e vamos discretizar ela. Não sei se vocês lembram, nós fizemos uma discretização do integrador, fizemos discretização do diferencial, e agora a gente vai digitalizar essa equação, tá? Vai pegar essa equação contínua e vai digitalizar ela, para poder fazer a nossa DFT, ou seja, a transformada de Fourier discreta, tá? Então, a gente vai lá para baixo, vamos lá para a página dessa apostila, né? Tem uns conteúdos aí que sempre são interessantes, mas não é o propósito agora. Então, nós temos essa equação aqui, ó. Então, agora vamos falar assim, cálculo numérico da transformada de Fourier. Transformada de Fourier discreta. Então, a gente chama isso aqui de TDF, né? Transformada de Fourier, ou DFT, em inglês, né? Discrete Fourier Transformer. Então, na verdade, essa transformada de Fourier discreta não é o FFT ainda, né? A diferença desse cara aqui para o FFT é que no FFT a gente fala Fast Fourier Transformer, porque a gente vai ver que esse processo de cálculo aqui, ele apresenta uma dificuldade computacional muito grande, o processo de cálculo ele é demorado, então, por isso, criou-se a FFT, né, que é a transformada rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier ela é baseada no DFT, esse TDF, ou DFT, né, que a gente usa muito a sigla em inglês, né, DFT. Ela é baseada nela, tá? Mas ela utiliza algumas propriedades que, quando a gente for mostrar, eu vou mostrar algumas para vocês aqui, que simplificam alguns cálculos que deveriam ser feitos, que, teoricamente, quando você calcula o FFT, ela pode ser simplificada e você evitar de fazer cálculos de forma desnecessária, o que não acontece com o DFT, esse TDF aí. Esse TDF ele faz cálculo direto. A gente vai ver o tempo que ele vai levar para fazer o cálculo no meu computador aqui, e depois vocês podem fazer o teste no computador de vocês, vocês vão ver que é uma quantidade muito grande de cálculo que ele vai fazer. Então, agora a gente vai expor muito a capacidade computacional dos nossos computadores, com o cálculo do TDF aí, como eu falei para vocês, transformada rápida de Fourier, transformada de Fourier. E depois a gente vai fazer um teste utilizando o comando FFT do MATLAB, e vamos ver a velocidade que os dois executam. A mesma coisa, porém o FFT ele possui um algoritmo que tem uma eficiência muito superior ao que a gente vai fazer sem nenhuma simplificação, sem nenhuma redução de cálculo, tá bom? Então, primeiro vamos definir o que é essa DFT. Então, nós temos aqui a forma da série de Fourier discreta, ou forma contínua, né? Essa aqui é a contínua. Só lembrando aqui que eu esqueci de colocar aqui tem um DT, tá? Aqui tem um DT que eu não coloquei aqui nesse ponto da integral, aqui ela tem um DT, tá? Então, nós temos aqui essa integral, 1 sobre T0, 0T0, de x de t é elevado a j ômega 0t, tá certo? Então, essa integral, ela pode ser discretizada, né? Ou seja, você vai colocar ela como discreta, né? A integral é um operador contínuo, né? Então, a gente vai começar a substituir esse operador contínuo por um operador discreto, que é o somatório. Então, esse aqui passa a ser o nosso operador integral, só que agora vai encher um somatório. Então, acumulador, né? Como o integral funciona. A gente vai pegar aqui o número de amostras, né? A gente vai falar agora sobre amostras. Então, essa integral ela vai ser baseada no número de amostras que eu vou ter colhido num sinal discreto. Ou seja, eu tenho um sinal no tempo e quero transformá-lo num sinal na frequência, tá? Então, eu quero passar um sinal no tempo para um sinal na frequência. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do como é que é. Deixa eu ver aqui. Só para você entender qual o objetivo do qual o propósito do nosso... Vou pegar esse código aqui, só para você entender qual o objetivo aqui. Não, pega aqui mesmo nessa tela aqui, ó. O que nós fizemos aqui, ó? Aqui eu tenho uma senoide, tá vendo? No tempo, tá? E quando eu faço o espectro dela, então esse aqui é o espectro de Fourier dela. Que, teoricamente, quando você faz o cálculo da série de Fourier, você vai encontrar esses dois pauzinhos aqui. Na frequência que eu estou aqui no ômega 0. Ó. Aqui eu não estou com 30. Então, você vai ver aqui que apareceu um pauzinho em 30. Apareceu um pauzinho em 30 e apareceu um pauzinho em menos 30. Por que isso? Porque eu estou usando exponenciais complexas.
Então, vocês vão ver que a minha amplitude aqui, que era 1, ó, ela passou a ser aqui 0,5, ó. E foi dividida em duas partes. Uma frequência positiva e uma frequência negativa. Obviamente, essa frequência aqui é uma frequência que, teoricamente, não existe, né? Na prática, ela não existe uma frequência negativa. Você não tem na rede elétrica, por exemplo, uma frequência de menos 60 graus, 160 Hz. Você não tem esse tipo de frequência. Mas, quando você fala em exponenciais complexas, matematicamente, a gente tem esse espectro aí. E praticamente todo processo de cálculo que a gente tem de FFT prático, eles são baseados em, como eu falei com vocês, em exponenciais complexas. Então, eles vão sempre aparecer esses dois gráficos. Um gráfico positivo e um gráfico negativo. Salvo algumas exceções em que o cara acaba removendo a parte negativa só para representação. Mas, no final das contas, o cálculo é sempre feito utilizando exponenciais complexas. Tá? É o processo de cálculo que é usado nos algoritmos de cálculo de DFT e FFT. Então, aqui a gente viu esse cara aqui, na verdade, usando o comando FFT do MATLAB. Ó. Então, aqui você vê que eu tinha um sinal no tempo, fiz a coleta de dados dele, né? Aqui, peguei ponto a ponto aqui, 0,01, por exemplo, 0,01 de amostragem, 10 milissegundos. Fiz a coleta de dados nesse campo, no campo. Então, eu peguei o sinal no tempo, né? Que você pode pegar em qualquer coletor de dados. E aqui eu fiz o espectro, né? Aí o nosso software, o nosso algoritmo, calculou o espectro dele. Então, peguei o sinal no tempo, fiz a coleta de dados e depois tracei o espectro em um outro software. Aí tracei o espectro dele. Tá? Alguns osciloscópios, como por exemplo no laboratório lá tem um osciloscópio desse, que faz o FFT em tempo real. Né? Existem equipamentos que fazem o FFT em tempo real. Você consegue... O sinal está entrando no tempo e ele está fazendo o cálculo de forma em tempo real, né? Aquele Tektronix que no laboratório lá faz isso. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode fazer essa experiência no laboratório, mas eu acho que o pessoal de sinais e sistemas, ano passado, acho que cheguei a mostrar isso para eles. Vocês já se recordam disso? Pessoal do quinto ano? Não? Eu me lembro de ter levado. Só se foi para o quinto ano do ano passado, né? Pode ser. Beleza. Mas, de qualquer forma, existem alguns programas que fazem isso aqui, ou em tempo real ou offline. No nosso caso, a gente vai fazer alguns casos aqui offline, tá? Para a gente poder ver como é que funciona. Aqui, por exemplo, é o caso da onda quadrada. Ó. Fiz a coleta de dados, fiz uma coleta de dados no campo, armazenei e depois tracei o espectro dele. Ó. Então, esse espectro aqui, você vai ver que é o da onda quadrada mesmo. Para uma frequência de 30, fundamental de 30, né? Aqui, ó, a onda quadrada aqui está com a frequência fundamental de 30. Você vai ver que aqui é 30. Ó. Então, a gente já calculou a série de Fourier matematicamente, a gente calculou usando a série de Fourier, a teoria da série de Fourier, né? E a gente viu que a onda quadrada ela possui só harmônicos ímpares. E a gente vai ver aqui que quando a gente traça o espectro usando a ferramenta do MATLAB, a gente vai ver aqui que você tem um espectro aqui em 30, ó. Um 30. É o fundamental. Depois a gente vai ver o terceiro harmônico, que é em 90. Depois a gente vai ver o quinto harmônico em 150. E depois a gente vê um outro que é o sétimo harmônico, em 210. Então você vai ver que a onda quadrada ela só possui harmônicos ímpares. Isso aqui não foi feito pelo cálculo da série de Fourier, e sim usando o comando FFT do MATLAB. Tá? Então, o algoritmo do MATLAB. Aqui nós temos a dente de serra também, ó. Né? Com uma frequência de 30 também, nós botamos uma frequência de 30. E aqui a gente tem os harmônicos dela. Como a dente de serra ela possui harmônicos, eu acho que pares e ímpares, você vai ter aqui o 30, o 60, o 90, aqui, ó, fundamental, 30,
Segundo harmônico, 60. Terceiro harmônico, 90. Depois, qual o harmônico nós temos? Qual o próximo? Alô? Qual é o próximo? Qual é o próximo harmônico? 120. Que é o qual harmônico? É o quarto harmônico, né? 30 vezes 4, né? 120. 30 vezes 4 dá 120, porque nossa frequência fundamental é o 30 e o locus está correto, né? 30 vezes 4, 120, que é o quarto harmônico. Então, assim, aqui, ó. 1, fundamental. 2, segundo harmônico, 60. Terceiro harmônico, 90. Quarto harmônico, 120. E o próximo, 150. E o sétimo, 210. Então, vocês vão ver aqui o que nós temos aqui, a dente de serra, ela possui todos os harmônicos, tanto pares quanto ímpares. Diferente da onda quadrada, que só possui harmônicos ímpares. Tá? Isso a gente fez o cálculo também na mão, né? Fizemos o cálculo na mão. Esse aqui é o programa que faz isso, mas a gente vai falar sobre isso depois, que faz a plotagem para a gente vai ver como é que faz. Tá? Então aqui eu tenho um comando FFT, que é o comando MATLAB, que a gente vai ver como é que funciona, né? Aqui ele está fazendo esse cálculo do FFT. Tá? Vamos lá para frente, lá para cima, né? Então, nosso objetivo, no final das contas, é traçar o espectro de frequência de um sinal no tempo, tá? Hoje, os sistemas de vibração, vários sistemas utilizam esse tipo de cálculo, né? Para poder fazer a transformada rápida de Fourier. Então, vamos lá. Então, nos baseando nisso, né? Nisso tudo, né? De forma motivacional, né? Levando até vocês o que deveria ser, né? Então, nós temos aqui um limite. Pegamos a integral de forma contínua, né? E transformamos ela em um limite do somatório, que é uma integral, e nós transformamos esse cara aqui em NT0. O que é o N? N é o número de amostras. T é o período de amostragem. Então, o número de amostras vezes o T é o período. Né? É o período. Né? O T é o tempo de amostragem, e o N0 é o número de amostras. Então, eu estou pegando o número de amostras vezes o T, é o período que nós temos. Então, esse aqui é o número de amostras que eu tenho num período. Tá? Aqui, como nós tínhamos o T0, aqui eu coloco o número de amostras que eu tenho num período. Tá? Aqui eu tenho um número de amostras. O T é substituído pelo número de amostras, né? Número de amostras, vezes o T, que é o período de amostragem. Então, lembre-se que esse tempo aqui é o período de amostragem. Esse tempo aqui é a frequência do sinal. Ou seja, o período do sinal. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que N0 é o quê? É o período do sinal dividido pelo tempo de amostragem. Então, aqui eu tenho o número de amostras num período. Eu tiro aqui o número de amostras num período. Ok? Então, esse x de t é substituído por xkt. Esse parâmetro aqui é jn ômega 0 kt, é o parâmetro que tem aqui em cima também. Só que eu substituo o valor t, o t, por kt, que é o número de amostras vezes o período. O dt que eu esqueci de colocar aqui, ó, terei um dt aqui, ó, esse aqui seria o dt, né? Tem um dt aqui nesse ponto aqui, ó. Ele passa a ser esse t aqui, que é o nosso tempo mínimo de amostragem, que é o seu tempo de amostragem, que é o tempo que a gente vai ter. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei essa equação contínua por uma equação discreta, através desse somatório. Dessa equação. É como você faz. Você transforma uma integral em um somatório.
Então, é como se você pegasse um sinal contínuo, né, um operador contínuo, e transformasse ele num operador discreto. Nós já fizemos isso anteriormente, já falei para vocês, quando a gente fez o integrador e fez o diferenciador. E agora nós estamos fazendo com a integral da série de Fourier. Tá? E aí, manipulando as equações, manipulando aqui as equações, né, eu corto esse t aqui com esse t que está aqui, e a minha equação é simplificada para esse cara aqui. Como aqui eu não tenho t mais, né, ó, aqui na minha equação aqui, não tem t como multiplicação ou alguma coisa assim, e sim, isso aqui é função de, né, x em função disso aqui não é um valor, esse limite pode ser retirado. Tá? Então, a minha equação final ficou dessa forma aqui. Então, cada elemento da minha série de Fourier, ele pode ser representado por esse cara aqui. Tá? E aí, a gente começa a fazer algumas atribuições aqui. Tá? A gente chamou esse Wn aqui de E elevado a ômega 0, 0, ômega 0. O que é o ômega 0? Ômega 0 é... Eu tenho aqui o tempo o período de amostragem sobre t. Então, esse aqui é o número de amostras. Esse aqui é o número de amostras. O ômega 0 maiúsculo, né? Ômega 0 maiúsculo, né? Que é o ômega, né? Aquele símbolo do ômega. É o quê? É o ômega 0t. Que, na verdade, nada mais é que o 2π n0, né? Porque o ômega é 2π sobre t. Então, corta t com t, vai ficar 2π sobre n0. Então, esse é o nosso ômega. Tá certo? Então, como nós tínhamos um ômega aqui, ó, ômega minúsculo aqui, e tínhamos um t aqui também, ó, ômega 0 e o t, nós transformamos esse t e esse ômega 0 em esse ômega maiúsculo aqui, ó. Esse ômega maiúsculo. Por isso, o ômega maiúsculo ficou 2π sobre o número de amostras. Então, você vai ver aqui que a variável período de amostragem ela foi retirada também. Então, nós ficamos 2π sobre o número de amostras. Ou seja, quantas amostras o ômega 0 é? Quantas amostras eu dou num ciclo, né, de 360 graus? Então, em 360 graus, eu tenho quantas amostras? Então, esse é o nosso ômega 0 maiúsculo, que seria como se fosse uma frequência angular, né, do sistema discreto. E aí, transformado em ômega 0, nós pegamos esse cara, ó, J ômega 0, pegamos esse J ômega 0 aqui, ó, o J e o ômega 0, e transformamos isso aqui, e o E, né, e transformamos isso aqui num valor chamado ômega n. Então, pegamos esse cara e transformamos esse cara aqui, e aí vai ficar o JK aqui em cima só. Olha lá. Ficou pegamos o ômega 0 e o J, né? O ômega 0 e o J, e ficou o quê? O NK. Então, ficou NK aqui, NK. Então, meu DN agora ficou baseado no NK. E o ômega N é esse valor aqui. Tá? O ômega N é esse valor aí. Então, nós aqui tiramos o nosso sistema de amostragem. Então, quando eu vou fazer o cálculo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cada valor de DN é um valor baseado... esse somatório aqui, ó, para calcular o D1. Calcular o D1 aqui. Para calcular o D1, eu preciso fazer um somatório de N0 somatórios. Ter essa multiplicação e o N0 somatórios. Né? De K igual a 0 até N0 somatórios. Eu vou pegar um exemplo numérico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, essa equação aqui é o cálculo da nossa série de Fourier, né? Do DN da nossa série de Fourier. Então, esse aqui é o nosso DN. E aí, o que acontece aqui? Ó? Vamos supor, eu mudei aqui a variável, só mudei de DN para XN, tá? Mas é a mesma coisa. Mudei a variável de DN para XN, mas só porque o desenho aqui tem uma... Eu estou usando... A figura está dando a variável X0. Então, para calcular o primeiro ponto na série de Fourier, ou seja, da frequência, eu tenho que fazer o cálculo na minha... eu peguei um sinal e peguei 8 amostras desse sinal. Então, aqui você tem 8 amostras. O X0 minúsculo, o X1 minúsculo, o X2 minúsculo, e assim vai, até o X7. Então, esse sinal,
que eu coletei, fiz uma coleta, ele tem 8 valores. Eu estou colocando 8 valores, gente, é porque é uma questão mais didática, né? Normalmente a quantidade de valores que nós temos é bastante grande, né? São várias amostras. Mas eu estou fazendo um valor pequeno para vocês entenderem como é que vai se processar o cálculo. Então, eu fiz uma coleta de dados no campo de 8 valores. Tá certo? Que são esses 8 valores aqui, ó. X0, X1, X2, X3, X3, X4, X5, X6 e X7. Observem que cada ponto que eu tenho no tempo, eu vou ter, é como se fosse um equivalente na frequência. Então, se eu tenho 8 pontos no tempo, que estão sendo feitos nesse conjunto de dados aqui, eu vou ter 8 pontos na frequência. Como você vai ver aqui, ó, eu tenho 8 pontos na frequência. Só que cada ponto da frequência ele é baseado em todos os pontos no tempo. Então, todos os meus valores do tempo são utilizados para calcular um único ponto na frequência. Então, aqui eu estou fazendo um cálculo de x0. O primeiro ponto na frequência. Eu calculei o primeiro valor. Aqui, eu estou calculando o segundo valor, que é a amostra 1. Como se fosse a primeira amostra. Calculei o x2, calculei o x3, calculei o x4, calculei o x5, calculei o x6 e calculei o x7. Então, se eu tenho 8 pontos de coleta de dados no tempo, eu vou conseguir transformar o espectro de frequência em 8 pontos de frequência. Só que esses 8 pontos de frequência são calculados utilizando todos os pontos no tempo. Todos os pontos no tempo. Então, o que acontece? Vocês observem, para calcular um único ponto, considerando-se apenas essas 8 amostras, olha quantas multiplicações eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplicações. Além disso, ainda tem as somas. Então, tem várias somas aqui. Quantas somas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 somas e 8 multiplicações. Para calcular apenas um ponto. Então, o custo computacional desse negócio é muito alto. Ou seja, você vai levar muito tempo para calcular isso aí. Nós estamos falando de 8 pontos. Mas quando a gente fala em coisas práticas, às vezes a gente está falando de coisas tipo assim, 1000 pontos. Imagina o cálculo que ele vai ter que fazer, né? Você vai ver, por exemplo, nesse exemplo aqui, que com 8 pontos, eu tive que fazer aqui 8 multiplicações e 7 somas. Você imagina com 1000 pontos. Eu vou ter que fazer 1000 multiplicações e 999 somas para calcular apenas um ponto. Só que eu tenho que calcular 1000 pontos, porque o número de amostras é 1000. Não sei se vocês estão conseguindo entender a dificuldade que há de calcular a FFT. Ou seja, a dificuldade a nível de cálculo matemático, tá? De dificuldade computacional. Entenderam? Então, é uma dificuldade muito grande. Eu vou fazer um exemplo numérico aqui, para vocês entenderem a dificuldade do negócio, tá? Eu não sei se eu já tenho um programinha pronto aqui. Eu já fiz tantas vezes esse programa do cálculo do DFT. A gente vai tentar usar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Vamos abrir esse cara aqui, ó. Eita. Aqui eu tenho um programa para o cálculo do FFT. Estão vendo aí? Beleza, vamos lá. Então, agora vamos ver como é que se processa esse cálculo. A gente vai tentar traduzir aquela equação e jogar ela aqui no programa, tá? Fazer o algoritmo do DFT. A gente chama de DFT. Porque ele não tem simplificação nenhuma. E a gente vai ver a dificuldade computacional disso aí. Tá? Então, aqui, você tem o seguinte. Aqui tem um seno, né? Um sinal seno, que é o sinal que eu vou usar como se fosse um sinal que eu tivesse coletado os dados. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu estou indo um período, uma amostragem de 0,001, né? Quer dizer, 0,1 milissegundos, 0,1 milissegundos, e um tempo final de 0,6665, tá certo? E aqui eu estou plotando o sinal. Vou mandar aqui você ver, vou executar só essa parte aqui, vocês vão ver como é que ele vai plotar, ó. Então ele plotou a senoide aqui, ó. Tá vendo? O 0,6625. E aqui está a onda com uma frequência de 30. Que é aquela onda parecida com aquela onda que nós fizemos anteriormente. Quando a gente faz isso, né? A gente vai ver aqui que deixa eu dar um clear all aqui. Vou executar de novo. Para não ficar tumultuando aqui os dados aqui. Close all, para não ver gráfico. Vou executar de novo, tá? C para não apagar o comando aqui. Então, meu MATLAB está limpo. Eu vou abrir aqui o programa. Eu vou executar de novo. Ó. Abriu aquele gráfico, tá? Abriu o gráfico aqui. E agora eu vou executar o processo de cálculo do FFT. Observem o seguinte. Aqui eu estou fazendo aquele cálculo que nós vimos no PDF aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa equação, ó. Tá vendo? Então, aqui eu estou indo até o sétimo número, ó. Se você for ver aqui, ó, o somatório nosso aqui vai até o 7, ó. Mas são 8 pontos, né? Nós temos 8 amostras, começando do 0 até o 7, são 8 amostras. Sendo que, na minha equação, né? Aqui, ó, ela vai de k igual a 0 até n0 menos 1, que é o 7. Então, ele vai calcular isso aqui, 8 valores desses caras aqui. No nosso caso do MATLAB, vocês vão ver, vamos pegar aqui a equação do lado do outro aqui, ó. Vocês vão ver que eu joguei essa equação aqui, ó. Eu tenho, vamos pegar a equação mais simplificada aqui embaixo, que não tem esse limite. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou deixar as duas aqui só para... Então, o que eu fiz aqui, ó? Exponencial. Então, aqui, ó, nós temos o x de kt. O x de kt nada mais é do que o meu valor amostrado. Então, você vai ver que eu tenho um valor amostrado aqui. É o valor que eu tirei do meu seno, que está em cima aqui, ó. Esse é o sinal que eu estou colhendo. Só que aqui, como eu não tenho coleta de dados, eu criei esse sinal para mim aqui. É como se eu tivesse feito uma coleta de dados, fiz o carregamento para o MATLAB dos dados, e criei essa variável y aqui, essa informação y. Então, você vai ver que o y aqui, ó, é um vetor de números. Né? Aqui, ó. Vetor de números, que, na verdade, é o resultado do seno. Então, é como se eu tivesse pego um banco de dados, onde tem esse monte de número aí. Então, tem um monte de número, né? Tenho 6.251 valores de dados, que eu plotando eles, deu aquele gráfico que vocês viram do seno, desse gráfico aqui. Então, eu fiz a coleta de dados no campo, poderia ser, por exemplo, um sensor, né? Se tivesse um sensor, você vai lá, fez a coleta de dados lá, levou para o seu equipamento, como acontece em sistemas de vibração, por exemplo. O cara pega o sinal do acelerômetro e leva para o laboratório, né?
faz a medida, faz a coleta de dados, leva ao laboratório e calcula o FFT. Então, na verdade, agora é o processo de cálculo do FFT, que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai pegar o FFT, né? Que está aqui, ó. A gente pegou a equação. Pegou o MATLAB aqui, ó. Deixa eu pegar só o programa, né? Então, vocês vão ver que o programa que eu calculei aqui, ó, eu tenho um somatório, né? Um somatório, né? Que vai de 0 até N0 menos 1. Então, vocês vão ver que eu tenho um somatório, que nosso número vai até 6.251, né? Então, como eu coloquei esse 1 aqui, ó, não comecei no 0, que o meu, aqui no MATLAB eu tenho um vetor, mas o vetor tem que começar em 1, não pode começar em 0. Então, eu estou lendo os valores do vetor y, né? Tem esse vetor y aqui, ó. Cada um deles, estou fazendo um loop, ó, lendo cada um deles e fazendo um somatório dele, ó. Eu comecei no 0, aqui, ó, AUX está igual a 0, e vou somando. E aí, vocês vão ver que essa equação aqui, ó, J, o J aqui, ó, N, ó, vai ver o N ali, ó, N, 2π sobre o número de amostras, ó, 2π sobre o número de amostras, que é o ômega 0, ó. Aqui, ele aqui, ó, 2π sobre o número de amostras, que é o ômega 0 aqui, ó, esse ômega aqui. E o K, que é, na verdade, esse somatório total aqui, é o cara que vai ficar variando aqui. Cada um desses valores, vou pegar agora aqui embaixo, ó, só para vocês terem ideia, ó. Eu estou calculando um único ponto, que é teoricamente, o primeiro ponto. Então, você vai ver que eu estou fazendo um somatório, que no caso 6.250 somatórios, 6.249 somas e multiplicações, ó, que eu tenho uma multiplicação aqui, ó, para calcular apenas o primeiro ponto. Então, eu estou armazenando aqui, ó, o primeiro ponto. Porque esse vetor aqui, y2, ele estava zerado, ó, está em branco. Então, eu coloquei o primeiro ponto de y2. Depois, aí eu saio desse loop, que eu calculei o primeiro ponto, e vou para o loop de fora. Porque eu vou ter que calcular isso aqui mais 6.256, 6.250 valores. Então, eu tenho uma multiplicação aqui, ó, tem um loop aqui de 6.250 por um loop de 6.250, para criar o vetor y2, que, na verdade, é o espectro de frequência. Tá claro isso? Então, olha a dificuldade computacional nisso, né? Olha a quantidade de cálculos que eu tenho que fazer. Agora, eu não estou fazendo simplificação nenhuma, por isso a gente tem o nome de DFT, tá? Então, a título de curiosidade, né? Eu vou executar esse programa aqui e depois eu vou explicar um pouco melhor o que se faz nesse programa todo. Vou executar só essa parte do Sena aqui. E vamos ver como é que vai ficar, ó. Até aqui, porque depois aí é a onda quadrada. Vou executar até aqui. Você tá vendo aqui, tá com BIOS aqui, tá vendo aqui, ó, BIOS? Não sei se está dando para vocês verem, tá escrito BIOS aqui na minha tela. Que, ou seja, o tempo que ele vai levar para calcular isso aí. Vamos esperar aí para ver esse cálculo. Até calculou bastante, em pouco tempo. Ele deu 12 segundos, executou isso aqui em 12 segundos, tá vendo aqui, ó? 12 segundos. Então ele fez o cálculo do espectro de frequência, você vê a senoide e o espectro de frequência, utilizando aquela equação que nós vimos de exponencial complexa, que é a fórmula da definição que está aqui, ó. Da definição que nós temos na equação original. Na equação da definição da série de Fourier. Nessa equação aqui, né? Na equação básica da série de Fourier. Tá vendo? E nós colocamos ela ali. Então, nós traçamos o algoritmo baseado nessa equação que nós vimos ali. E calculamos esse cara. Como o Y2, olha, se eu chegar aqui e pegar aí o Y2, olha como é que ele ficou. Ele ficou cheio de número complexo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um número complexo, ó. Tá vendo? Isso aqui é outro número complexo. Ele tem
é um vetor de 6.250. O Y não tinha 6.250, né? O Y2 também tem 6.250. Só que são números complexos. E por serem números complexos, como é que eu ploto um número complexo? Eu não tenho como plotar um número complexo. Então, para calcular, para fazer o espectro de frequência, a gente tem que fazer o seguinte: a gente calcula o valor absoluto dele, que o valor absoluto dele vai te dar um módulo. Então, ele vai ter um módulo, um valor de módulo, que é a amplitude, e frequência, e fase. Então, cada número desse aqui vai transformar numa coordenada polar, né? Por enquanto, a gente não está preocupado com a fase, a gente está preocupado mais com a amplitude, tá? A gente fica mais preocupado com a amplitude. Aqui a gente fica muito mais ligados na amplitude do que na fase. Então, por isso, vocês vão ver aqui que eu calculei o valor absoluto, que na verdade é um módulo, de y2 para cada valor. Então, PY são os valores, né? Ó, PY é a variável que possui valores reais, tá vendo? Que são, na verdade, o módulo, né? O módulo de y2 maiúsculo. Tá? Aqui, como nós temos aqui no gráfico um eixo, que é teoricamente seria o nosso eixo y, e aqui embaixo o nosso eixo frequência, né? Para dar os 30 Hz, aqui você vai ver que está um 30 Hz aqui. Esse eixo aqui é tempo. Esse eixo aqui é amplitude. Esse eixo aqui é amplitude e módulo. Esse eixo aqui é frequência. Então, nós criamos aqui embaixo o eixo frequência. Ó. Esse aqui, na verdade, é o nosso eixo frequência. Como o nosso tempo de amostragem é 0.0001, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4, então nós colocamos aqui a frequência, que é o inverso, 10.000. Então, nós pegamos o nosso vetor de frequência, o nosso número de pontos, que é 6.250, dividimos em positivos e negativos e multiplicamos pelo tempo de amostragem invertido. Tempo de amostragem invertido. E criamos aqui o vetor frequência. Então, eu vou plotar o PY, né, junto com o F. Porém, toda vez que a gente faz o cálculo do FFT, o FFT ele faz um cálculo que faz com que o nosso gráfico fique com os eixos. Ele calcula primeiro. Deixa eu plotar aqui um negócio para vocês verem. Ó. Tá vendo isso aqui? Eu vou tirar esse comando FFT Shift aqui, só para vocês entenderem como é que fica o gráfico. Observa aqui, olha como é que ficou o gráfico usando esse comando. Esse espectro aqui, ele ficou aqui. Esse outro espectro ficou aqui em 30 Hz certinho. Se eu tirar aquele comando FFT Shifting, esse 30 Hz vai passar para cá. Ó. Ele vai começar, o cálculo é feito no início aqui e no final aqui. Ó. Então, é como se você tivesse um espelhamento dessa frequência. Essa é uma situação que acontece quando você faz o cálculo FFT. Você tem que usar esse comando de FFT Shift. Então, vou tirar o comando FFT Shift aqui para vocês verem como é que fica. Dá um del aqui, ó. Só para vocês verem como é que fica o gráfico com o FFT Shift. Ó. O que aconteceu aqui, ó? Se está dando para vocês verem aqui, tem uma linha aqui que seria o 6.250 menos 30. Então, essa aqui é o espectro que seria o do 30 Hz positivo. E aqui no cantinho também tem um outro espectro, que é o 30 Hz negativo. Só que como o número de amostra é muito grande, eles quase que não apareceram aqui. Então, para trazer esse espectro para cá e esse outro espectro para cá, você tem que usar esse comando FFT Shift. Então, a gente usa aqui, ó, o comando FFT Shift. Isso porque no processo de cálculo que nós fizemos aqui, os cálculos é como se os cálculos fossem espelhados. Então, por isso, você tem que usar esse comando FFT Shift. Então, portanto, novamente. Arley. Oi. Escreveu o FFT Shift, escreveu o cheat só. Ah, por isso que tá dando cheat, né? Shit. Por isso que tá dando erro. Obrigado, Lucas. Shit. Que merda, hein? Aí você vai ver lá a plotagem correta, tá vendo? Tá vendo? Então, usei o comando FFT Shift. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um algoritmo do FFT e eu criei esse cara. Agora eu vou usar o comando do MATLAB. Vocês lembram quanto tempo eu levei? Vamos executar aqui, ó.
Vou executar aqui, ó. Vou executar esse comando aqui, usando o comando, o programa que eu fiz, o algoritmo de DFT que eu fiz, ó. Do F9, executei. Olha quanto tempo está ele executando, né? Olha aqui, ó. Da BIOS aqui. Existe um comando chamado TOC, tá vendo aqui? TIC-TOC. Não sei se você está dando para ver aqui um TIC e o TOC. O TIC abre é como se abrisse um cronômetro. Abre um cronômetro. E o TOC fecha o cronômetro. Então, essa parte do programa aqui, ó, daqui até aqui, levou 11,8 segundos para ser executados. Tá certo? Vou fazer a mesma coisa agora aqui, fechando. Vou comentar essa parte do meu programa, ó. Vou comentar, colocar comentado. Ou seja, o meu algoritmo que eu criei, comentei ele, e vou abrir agora aqui, ó, esse comando FFT do MATLAB, que vai fazer a mesma coisa, ó. Opa. Vou abrir tirar do comentário, ó. Tirei do comentário, agora eu vou executar a mesma coisa, porém agora, em vez de Y2 aqui, eu vou ter que colocar Y, né? Porque, vou botar aqui Y2. Vou colocar esse aqui Y2 também. Então, eu vou colocar Y2 aqui, e ele vai executar a mesma coisa que ele fez anteriormente, usando esse programa aqui. Ele vai executar usando o comando FFT. Vamos executar também, ó. Vou executar do início até o fim. Olha quanto tempo ele levou para fazer a mesma coisa. Quantas vezes ele foi melhor? Entenderam a importância? Fala, Lázaro. Pode falar, Lázaro. 12, mais de 12. Não, 12 não, muito mais, né? Porque olha aqui, ó. É zero. Vou te dar 12 segundos, né? Olha quanto tempo ele levou para fazer esse cara aqui. Muito rápido. 0,06, né? Então vamos botar aqui. O outro deu 12. 12 segundos. 12 Hã? ponto, 12 ponto Dividido por 0,06, né? 1150. Foi 200 vezes mais rápido. Então, o meu programa, ele é 200 vezes menos eficiente que o comando FFT do MATLAB. Mas o comando MATLAB, ele vem escrito FFT, que é transformada rápida de Fourier. Observe que o gráfico, eles ficaram idênticos. Olha aqui, ó. O meu gráfico e o dele ficou idêntico. Só que o meu cálculo, ele não se faz nenhum tipo de simplificação. Ele não faz nenhuma melhoria, né? Enquanto que o algoritmo do MATLAB, esse algoritmo aqui do MATLAB, que não é aberto, né? Se eu chegar aqui e tentar editar o comando, vamos ver se dá para editar, FFT, ó. Se eu tentar editar ele, vai ver que não tem programa, ó. Você não vai ter, ele não abriu o algoritmo para gente, ele não abriu o segredo dele para gente. Como muitos algoritmos não fazem isso para gente. Ele até coloca no comentário dele aqui que ele deveria fazer, ó. Aqui, ó. Ele até faz aquele cálculo que eu fiz, ele bota no comentário dele aqui. Se eu der um help FFT, ele vai mostrar aquilo ali, ó. Help FFT. Vai mostrar isso aí, ó. Não, nem mostrou, não. No final não mostrou. Mas, de qualquer forma, ele mostrou no comando dele que o que ele vai fazer, mas, porém, não mostra como faz. Porque ele tem um algoritmo dele, provavelmente tem uma eficiência muito grande. Muitos algoritmos de FFT são artigos de teses, né? De várias teses aí, né? Antigamente, por exemplo, muitos pesquisadores conseguiram fazer o doutorado, o mestrado deles utilizando os algoritmos de FFT, mas e propagaram isso, né? Esses algoritmos, né? Então, o algoritmo sem nenhuma simplificação, eu teria esse cara aqui, e com a simplificação do FFT, eu uso esse cara aqui. Então, você vê o tempo que cada um deles leva, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, para onda quadrada. Nessa onda quadrada aqui, por exemplo, eu não estou usando nada, eu só estou usando o comando FFT do MATLAB, ó. Não fiz o meu algoritmo, só fiz o algoritmo do MATLAB, ó, F9. Você vai ver que ele plotou a onda quadrada aqui, ó. Olha a rapidez como é que ele executa. Tá vendo? Coisa que aqui é a dente de serra, ó. Olha quanto tempo ele leva para fazer executar muito rápido, tá?
Coisa que, por exemplo, no meu programa, você vai ver que ele vai demorar um tempo. Ó. Vou tirar do comentário aqui, ó. Eu vou executar. Agora eu vou executar o meu programa sem simplificação nenhuma. Vamos ver quanto vai dar. Já começa o BIOS aqui, ó. Ocupado. Tá demorando mais, ó. Isso também depende muito de como tá a minha CPU, ó. Deu 12 segundos também. Às vezes minha CPU tá muito ocupada, né? Eu tô na minha CPU também no máximo aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui e botar no frio, por exemplo, ó. Vamos ver se ele vai diminuir, vai aumentar esse tempo. Porque eu tava no desempenho máximo aqui da CPU, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar agora se eu tirar do desempenho máximo. Já deu pra perceber aí que o tempo é bem maior, né? Olha lá. Quase que dobrou o tempo, tá vendo? Você observa que a CPU do seu computador passa a ter uma importância gigante no nosso processo de cálculo, tá vendo? Por exemplo, você vê que praticamente dobrou o tempo só em ter colocado a CPU no modo frio dele aqui. Né? Frio. Tem até outras opções de energia aqui, não sei se tem outras. Acho que tem uma aqui que é mais baixa. Economia de energia, acho que é mais. Talvez seja mais lenta ainda. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo vai executar. Então, agora, você vai ver que, dependendo do tipo de processador que você tenha, dependendo do tipo de. Porque eu estou falando, eu tenho um i5, né? Então, quer dizer, dependendo do tipo de processador que você tem, pode ser que você tenha que vai levar algum tempo para fazer a execução desses programas. Aí, ó. Eu botei agora no modo de economia de energia. Antes nós tínhamos o tempo de alto desempenho, deu 11. Coloquei o modo frio, deu 19. E agora coloquei no modo de economia de energia, que deu 25. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, gente? Sim. Professor, você vai compartilhar esse código para a gente testar aqui também? Ou Não, na verdade, esse vídeo aqui é o vídeo, né? Ah, tá. Não, tô falando pra gente. Tipo assim, se eu quisesse testar o código do senhor aqui no computador pra mim ver como Não, funciona. eu gostaria até que vocês desenvolvessem esse código, porque é importante para vocês conseguir transformar a fórmula num código, né? Isso aí é fundamental para vocês. Na verdade, o objetivo aqui principal é esse aí. Ah, Que tá. você, entendeu? Embora também vai estar no vídeo. Vai estar no vídeo, né? Mas vocês têm que começar a pensar de forma. Pegar uma fórmula contínua e transformá-la num discreto. Tá certo? Isso faz parte do que a gente precisa. Observem que eu coloquei no. Deixa eu voltar para o desempenho aqui. Né? A gente viu que já tivemos o 11 segundos, o 19 segundos e o 25. Agora eu estou vendo aqui que no meu computador tem uma opção aqui que é ultra desempenho. Eu nem nunca usei esse cara. Acho que aqui é ultra desempenho. Esse aqui deve ser o bicho da goiaba, né? Eu tenho um alto desempenho, ultra desempenho. Estou imaginando que esse ultra desempenho deve ser pior. Deve ser o samba do crioulo doido. Vamos ver quanto esse cara vai executar o nosso programa aqui, ó. Eu sei que o ventilador tá latindo aqui na minha cabeça. Ventilador do notebook. Talvez não seja tão grande assim, tão melhor do que o alto desempenho, né? Vamos ver. Isso também depende também do que você está executando, você tem que tomar um cuidado com isso. Eu vou ter muito tempo, né? 18 segundos aí. Ó. Ultra desempenho não é tão ultra desempenho assim. Eu vou executar de novo só para a gente ver. Às vezes pode ser que estivesse executando uma coisa em paralelo.
Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque comparar banana com banana, né? Toda vez que a gente vai comparar algumas coisas, tem que fazer do mesmo jeito, né? Tá dando 19 segundos, 17 segundos. Vamos botar para o alto desempenho de novo. Eu nem sabia que o meu alto desempenho é melhor do que o meu ultra desempenho, né? Vamos ver aqui. Opa. Vou botar no alto desempenho. E vamos ver se a gente consegue voltar para aquele 11. Então é bom, na hora de executar esse programa, eu vou pedir para vocês fazerem comparação de execução, né? Tem que tomar muito cuidado para não colocar programas em paralelo, às vezes, que executam um tempo maior, tá vendo? Já pulou para 14, né? Mas você observa que eu não sabia disso, agora estou vendo aqui, ó, que o meu alto desempenho, ó, esse alto desempenho aqui, né? Esse alto desempenho, ele é superior a esse ultra desempenho aqui. Então, a gente fala em ultra desempenho, teoricamente seria melhor, mas não tá. Não parece melhor do que o anterior, entendeu? Enfim, isso é importante. Aqui vai a execução, o tempo de execução, depende também muito da CPU que você usar no seu computador, tá? No seu computador. Alguma dúvida aí, gente? Tem. Agora a gente vai falar algumas simplificações que os algoritmos de FFT fazem, tá? Algumas simplificações, alguns processos que esses algoritmos, como por exemplo, vocês viram do MATLAB aí que não está aberto, eles utilizam esses artifícios para simplificar os nossos cálculos, tá certo? Então aqui, ó. Como é que ele vai fazer esse cálculo, né? A gente viu, voltando àquele exemplo que eu falei para vocês de 8 pontos, porque trabalhar com 6.250 seria impossível, né? E por isso eu também falo para vocês que esse bimestre não há condição nenhuma da gente ficar sem o MATLAB. Não há condição nenhuma. Vocês viram aqui que o MATLAB levou 14 segundos. Imagina você, mortal, quanto tempo você vai levar para fazer esses cálculos. Isso está claro para todo mundo? Porque depois não vai ficar falando na minha cabeça, que nem o fizeram no primeiro ABI lá. Tudo bem? Tá claro isso para todo mundo? Show, tranquilo. Alguém tem algum problema aí? Porque aí, se tiver algum problema, eu já vou fazer uma prova diferente, diferenciada. Alguém tem algum problema aí? Pode falar. Tô abrindo para falar, hein? Porque se depois falar, está sendo gravado. Ou cale-se para sempre, né? Então, eu estou imaginando que todos possam utilizar o MATLAB, né? Ninguém está falando nem fazendo nenhum questionamento aí. Se houver algum problema, a partir de agora, comunique, porque eu vou preparar a prova baseado, o trabalho, né? Baseado no MATLAB, tá bom? Ok, Lázaro? Isso aí, ok. Ok, Lucas? Lucas? Ok. Ok, Gustavo? Ok, Gustavo? Ok. Beatriz, ok? Bianca, ok? Daniel Camilo, ok? Esse Daniel Camilo só vive me dando 9, velho. Você trocou de computador, Daniel? Mas você consegue repor, fazer a instalação, não? Ah, você trocou de computador, o outro tinha instalação. É isso? O outro tinha MATLAB, esse não? Entendi. Mas você consegue. Daniel, tem como você instalar rapidinho aí, velho? Você tem a instalação? O que você tem? Tem algum problema? Você tem para instalar, Danilo? Daniel, desculpa. Então, por favor, Daniel, ó, tô contando com isso, tá? Felipe Magalhães.
Gabriel Silva. Gabriel Silva. Tem dois Gabriel, né? O outro Gabriel também. Beleza. Igor. Igor. Professor, boa noite. Boa noite. Minha conexão caiu aqui, aí eu perdi a sua pergunta e eu não ouvi. MATLAB instalado, tem? Ah, tenho sim. Beleza. João Vitor. Beleza, João. Lázaro já falou. Lenilson. Luan. Luan, ok, né? Luciano, ok. Natan. Ok. Pedro. Beleza, Pedro. Tiago. Tiago. Apagou o Thiago. Dormiu. Ah, não. Tá bom, Thiago. Beleza. Então, todos que estão aqui na sala, pelo menos que estão nos comunicando, todos possuem o MATLAB, ou, no caso do Daniel, é o único que colocou aí, o Daniel Camilo, né? Que está fazendo a instalação. Nessa semana ele faz a instalação. Certo, Daniel? Foi isso que eu entendi você, né? Certo? Daniel? Tá. Daniel, de qualquer forma, se for trabalho, se for algumas coisas em grupo, você pode também, se tiver um colega que possa juntar com você, tá? Eu acho que é interessante se for isso. Mas tenta instalar, porque aí você fica independente disso, né? Eu acho que é interessante fazer. Todos fazerem, tá certo? Beleza. Deixa eu ver como é que tá minha CPU aqui, porque o ventilador tá tinindo aqui. Deixa eu baixar o ventilador um pouquinho. Ok, vamos lá, galera. Então aqui, ó, a gente vê o processo de cálculo e um negócio bem complexo, né? Bem que demanda uma quantidade de cálculos, no caso aqui com 8 pontos, né? Não é nada com 8 pontos parece não absurdo, mas imagina 6.250 como nós estamos fazendo no MATLAB ali. Então, algumas coisas, simplificações a gente vai começar a fazer. Então, que é o nosso, a gente vai falar sobre o FFT. Então, pode-se calcular de forma mais eficiente a série de Fourier, que é a chamada transformada rápida de Fourier. Tá? Então, ele se baseia em algumas coisas, que são a periodicidade e simetria, né? Tentando reduzir o número de multiplicações e adições. Qualquer multiplicação e adição, principalmente multiplicação, ela em qualquer processador, né? Tanto é que os processadores de sinais, eles possuem dentro dele rotinas de multiplicação, porque você fazer via software multiplicação, ela demanda um cálculo, um consumo de CPU muito grande. Então, multiplicações ocupam muito tempo na CPU. Então, por isso, as multiplicações, os processadores de sinais, eles possuem rotinas de soma e multiplicações simultâneas que estão dentro do kernel da CPU, ou seja, dentro do assembly da CPU. Então, muitos cálculos desse aqui, por exemplo, um processador de sinal, ele faz isso aqui dentro da CPU. É como se dentro do núcleo da CPU. Ele faz como se fosse via hardware, né? Está dentro do kernel da CPU. Então, não é via algoritmo, né? Como acontece em algumas outras CPUs. Então, por exemplo, as CPUs que nós utilizamos, normalmente não são processadores de sinais. Então, isso aí vai ter que ser feito na mão, vai demandar um tempo muito grande. Tá? Então, no caso aqui, ó, a gente viu que é um ciclo, né? Os 8 pontos que nós fizemos aqui, ó, ele vai dividir o plano eixo imaginário real, né? Em 8 pontos, 8 partes, né? Que são 8 pontos, então dividir o eixo imaginário real em 8 partes, né? A parte complexa dela, né? Isso aqui na verdade é uma variável complexa, né? O W é uma variável complexa, né? Aqui, ó, esse W é uma variável complexa. Porém, ela é uma variável complexa que possui um módulo
que é igual a 1, aqui esse módulo aqui é igual a 1, né? Você vai ver um índice 1, e uma fase, que na verdade, num ciclo, uma divisão inteira, né? Ele vai dar uma volta completa. Então, eu vou pegar nos meus 8 pontos, uma volta completa nesse fasor, né? Essa coordenada polar aqui. Então, se eu tivesse aqui 6.250 pontos, eu dividiria esse cara aqui 6.250 vezes. Então, nós teríamos ângulos aqui para cada 6.250. No caso de 8, nós vamos ter aqui 8 valores aqui distribuídos. Ó. 8 valores distribuídos. Então, aqui nós temos 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente, o que eu estou fazendo aqui é um negócio pequeno, né, para 8 pontos. Né? Mas se fosse 6.250 pontos aí, você teria 6.250 pontos nesse ângulo aqui, nesse 360 graus aqui. Tá certo? Para cada ômegazinha desse aqui. Como nós só temos 8, né? Então, por isso você vai ter esse aqui. Então, esse ângulo, ele muda em função desse número aqui superior, do expoente desse cara aqui, ó. Do expoente desse ômega. Tá? Desse expoente desse ômega. Só que a gente observa já algumas coisas aqui. Né? O exemplo. O valor desse cara aqui é o negativo desse cara aqui. Então, teoricamente, eu poderia evitar de calcular um dos dois. Né? Ó, calcular um dos dois. E, como esse aqui, ó, é o negativo desse cara aqui. Então, se eu calcular esse valor aqui, eu não preciso calcular esse valor aqui. E a mesma coisa vale para esse, como para esse, para esse. Então, na verdade, eu posso tentar evitar de calcular pelo menos metade desses pontos. Concorda comigo? Entendeu? Então, já você observa aqui pela circunferência. Obviamente, essa circunferência é por 8 pontos, mas ela vale para todos, né? Teoricamente, eu poderia tentar reduzir meus cálculos, algo dos ômegas, pela metade. Né? Então, e o que a gente chama aí de simetria e periodicidade. Tá? Outra coisa é a seguinte, se o meu ciclo ele duplicar, ou seja, isso aqui rodar mais de uma vez, eu vou ter uma periodicidade que vai se repetir. Né? Como, por exemplo, aqui aconteceu aqui, ó. Eu estou falando aqui, ó, o ômega 0, expoente 0, até o expoente 7. Tá vendo aqui, ó? Expoente 0 mais 7. Só que quando a gente vai fazer o nosso cálculo aqui, ó, o nosso expoente vai ter 49, 42, 35, 28, né? Porque o do 0 ao 7, ó, aqui eu estou indo até o 7, ó. Até o 7. Só que aqui, ó, eu estou indo até o 14. Só que, se você observar, o 14 nada mais é do que o próprio 7, que eu dei uma volta de 360. Né? Como o 21, o 28, todos eles são, na verdade, o mesmo valor do 7, porque eu rodei, dei uma volta de 360. Então, vocês vão ver que esses valores aqui, ó, são, na verdade, valores iguais, porque deu uma volta. Tá certo? Então, a periodicidade, eu posso tirar por aquilo ali. E a simetria, eu tiro por essa simetria que eu falei com vocês. Esse valor é equivalente ao negativo desse cara. E esse valor é o negativo desse cara. Então, observe que nesse monte de cálculo que nós fizemos aqui, a gente pode reduzir bastante o cálculo, considerando a simetria e a periodicidade. Então, vamos ver como é que a gente vai estar reduzindo esses cálculos. Aqui, ó. A gente sabe que o ômega 0, né? Se você chegar lá, substituir o valor do ômega 0, aqui, ó, na definição da exponencial, o ômega 0, ó, jogar 0 aqui, isso aqui é igual a 1, né? Igual a 1 lá, ó. Então, a gente está pegando agora, transformando a exponencial complexa em valor, a exponencial complexa como coordenada polar, né? Para uma coordenada retangular, né? Em números complexos. Então, a gente tem o ômega 0, tem o ômega 1, o ômega 2, aqui, ó. Esse expoente aqui, na verdade, tinha que estar aqui, tá? Mais ou menos aqui, próximo do 8 aqui, esse 1zinho aqui, ó. Tá? Não saiu ali, mas é esse número aqui, 1, esse 2, esse 3 aqui, tudo tem que estar nesse cara aqui, igual o 4 aqui, ó.
Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá certo? E aí, cada um desses caras tem um ângulo, né? Então, esse cara aqui é o π sobre 4, né? Porque você vai ver que dá 45 graus, ó. O π sobre 4. E aí vai. Π sobre 2, ó. Π sobre 2, ó. O 2 é o π sobre 2. Depois, 3π sobre 4. E aí depois, o π, 5π sobre 4, 3π sobre 2 e o 7π sobre 4. Então, você vai ver que tem uma simetria aqui, ó. O valor 1 aqui, ó, ele se repete aqui, ó, em menos 1. O menos j aqui, ó, se mudar o sinal, passa a ser o j. O 0,707 desse cara aqui, ó, é, na verdade, a simetria com esse cara aqui. E esse cara aqui tem uma simetria com esse cara aqui. Então, você vê aqui que há uma simetria. E aí, a gente já começa a reduzir alguns cálculos. Devido à periodicidade, a gente sabe que... Periodicidade, ó. A gente vai ver que o W0 é igual a o W8. Ou seja, deu um giro de 360. Que é igual ao W16, que é igual ao W24, que é o W32 e o W40. Então, eu não preciso fazer esses cálculos. Eu posso fazer e substituir direto pelo W0. E o W1 é igual ao W9, que é igual ao W17, que é igual ao W25. Então, você vê que no nosso cálculo lá, ó, tem todos esses caras aqui, ó. Olha como é que tem todos esses caras no nosso cálculo aqui, ó. Tudo isso tem aqui. E a gente pode reduzir bastante o número de cálculos que a gente faz, não calculando, precisar calcular esse monte de coisa aqui. Que no meu programa lá, ó, eu estou fazendo cálculo 1 a 1, ó. No meu cálculo aqui, eu calculando manualmente, ó, eu estou calculando 1 a 1. Sendo que tem alguns cálculos que não precisam ser feito. Tá vendo? Eu estou fazendo um cálculo aqui que não precisa ser feito. Isso faz com que nosso programa reduza bastante. Nosso tempo de execução fica bem mais curto. E aí, olha como é que está reduzindo, ó. Devido à periodicidade, a gente vai isso aqui. E devido à simetria, a gente tem esse cara aqui, ó. Devido à simetria, nós temos esses cálculos iguais aqui. Então, aqui é devido à periodicidade. E esse cara aqui devido à simetria. Simetria. E aí você já começa a observar já a redução de cálculos. Né? Olha aqui, ó. A gente sabe que o W0... olha aqui. Aquele monte de multiplicação que eu fiz, eu não estou fazendo mais. Eu estou fazendo aqui, ó, nenhuma multiplicação para calcular o x0. Para calcular o x4, você vai ver que eu estou usando só o W0 que eu já tinha lá em cima. Já tinha calculado. Olha aqui, só W0. Eu não tenho mais nenhum valor aqui que não seja W0. Como no x2 aqui, ó, também estou usando o mesmo W0. Então, eu posso calcular o W0 aqui, ó, uma única vez e substituir. Como o x2 também, aqui, ó, o W2, ó, estou calculando aqui. No x6, eu estou usando o W0 e o W2. No x1, eu estou usando o W0, o W1 e o W3. E o W2, né? Aí você vai observar que aqui eu não estou usando, nesses montes de cálculo que nós fizemos aqui, o W4, o W5, o W6 e nem o W7. Então, eu não precisei para calcular nenhum ponto, nenhum esses 4 pontos que estão aqui, ó. Porque eu usei a simetria. Então, eu só precisei calcular esses caras aqui. Então, eu reduzi aqui, ó, pela metade. Porque eu não precisei calcular esses caras aqui. Tá certo? Olha lá. Então, é como se eu reduzisse pela metade o cálculo que eu fiz. Só mudando sinais aqui, ó. Estou mudando sinais aqui, ó. Ó, negativo por causa da simetria. Em vez de usar a gente usa sempre o sinal negativo para cada um deles que tiverem a respeitar essa simetria. Então, a quantidade de cálculos reduz bastante, né? E aí, depois, o que ele faz? Para reduzir mais ainda o cálculo, né? Ele observa o seguinte aqui, ó. Aqui eu só tenho W0, tá vendo? Mas eu estou fazendo aqui ainda 8 multiplicações, ó. 8 multiplicações.
Então, o que eu faço? Coloco o W0 em evidência. Olha como é que ficou. Aqui, coloquei o W0 em evidência. Então, eu só fiz somas, que tem um custo computacional bem menor. E coloquei uma única multiplicação. Olha que coisa linda. Uma única multiplicação. Né? Aqui, eu reduzi ó, a multiplicação pela metade. Ó. Só fiz 4 multiplicações. Mesma coisa embaixo. Ó. Só 4 multiplicações. 4 multiplicações aqui também. E aí, todas elas eu só fiz 4 multiplicações. Então, eu reduzi, em vez de 8 multiplicações, agora eu estou fazendo 4 multiplicações. E cada um desses cálculos eu fiz 4 multiplicações. Reduzi na metade. Metade. Olha lá. Tá vendo aqui? Ele está mostrando para a gente aqui quanto que ele fez. Então, já por simetria, eu só calculei o W0, o W1, o W2 e o W3. Tá certo? E pela multiplicação aqui, ó, aqui eu reduzi em 50% os cálculos de multiplicação. Ó, reduzido, né? Então, o número de cálculos que nós estamos fazendo reduz-se bastante. Então, a gente consegue pular de um DFT, né, ou TDFT, né, transformada de Fourier discreta, para um FFT, uma transformada de Fourier rápida de Fourier, né, que faz esse cálculo. Entenderam? Entenderam? Alô? Esse processo de cálculo que faz a redução do cálculo, ele tem uma complexidade, né, que vocês estão vendo ali, e a explicação está ali. Mas fazer o algoritmo para fazer isso, esse é o desafio de vocês. Tá? É provável que vocês tenham que desenvolver um algoritmo para isso aí. Existem N algoritmos, né, que utilizam essas técnicas que eu estou falando com vocês aqui para fazer o cálculo do FFT. Você viu lá que o MATLAB faz isso. Tá vendo? E o desafio de vocês é criar um algoritmo que faça isso. Tá? Então, existem várias bibliografias, vários artigos, várias coisas que faz esse processo de cálculo de forma bem simplificada. Esse processo que eu estou mostrando aqui é um deles, mas existem outros, tá? Que eles chamam de Radix 2, Radix 4, Butterfly, eles falam em Butterfly. São algoritmos que diminuem o cálculo do FFT, tá? Então, eu já passo para vocês aqui, vocês buscarem fazer uma FFT, onde reduz esses cálculos que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é o meu algoritmo de DFT, sem simplificação. O MATLAB possui o FFT. E qual é o algoritmo de vocês? Eu preciso que vocês façam um algoritmo que seja melhor do que esse algoritmo aqui. Então, já busquem, já façam pesquisas sobre esse assunto, porque isso aí será item de avaliação de vocês desse semestre. Achar um algoritmo que seja mais rápido que o DFT, ou até mais rápido que o FFT do MATLAB. Entenderam? Esse é o desafio de vocês. Tá bom? Ok? Isso, na verdade, vai ser a avaliação, provavelmente, de vocês desse semestre. Um dos itens de avaliação de vocês desse semestre. Produzir um algoritmo de FFT. Vocês vão produzir o algoritmo de FFT. Tá? Mas esse algoritmo ele tem que ser rápido. Entendeu? Vai ser um pouco mais... Vai ser uma nota... dizer assim, é como se fosse um trabalho até meio comparativo, porque vai ser os algoritmos mais eficientes que eu espero que vocês façam para mim. Tá bom? O custo computacional tem que ser reduzido. Vocês agora estão falando em processar sinais. Então, ele tem que ser rápido. Tá bom? Agora eu vou deixar o programa aqui, o Lázaro. Eu vou deixar o programa do meu FFT para vocês verem. Se quiserem dar uma olhada e rodarem aí, tá?
Esse aqui é o meu programa. Procurem rodar aí no MATLAB. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui numa página. Seria como se o senhor copiasse e colasse ele no... Mas eu não vou copiar e colar, eu quero que você digite, para você aprender. Não é copiar e colar no script, não. Eu tô falando para pegar o texto todo, tipo na página do... Não, mas tá bom. Aí, tá aí o texto todo. Tá o texto todo aí. Tá o texto todo aí. Tá. Faz esse gráfico aí. Plotem aí isso aí agora. Tá bom? Tá. Fico no aguardo de vocês aí. Para vocês verem começar a mexer com o FFT. Esse aí é o meu algoritmo, tá? Tá. Mas aí vocês vão ter o algoritmo de vocês. Você já vai parar pro intervalo ou vai tocar direto? Saiu. Tava falando que nem uma matraca aqui, então você não estava ouvindo. Pode ser. Eu vou daqui a gente vai para a última Na verdade, a próxima aula é para vocês já pensarem nisso já, tá? Porque nós não tem mais uma aula antes da prova, né? Não é isso? Não tem mais uma aula? Eu não sei quanto que tá marcada a prova, não. Porque acho que a semana de prova é daqui a 2 semanas, né? Que 2 semanas? Vai iniciar dia 14, então, de setembro? Eu acho que é dia 14, é lá pro lado do 14. Não, 7 não. 7 é semana que vem, né? 7 semana que vem. Ainda uma semana que vem tem aula ainda. Ou é 21 a 2? É na outra semana, acho que é na outra semana. Pelo menos não tem um calendário aqui, eu não sei se é esse. Então, dia semana 14. Que vem, teoricamente, vocês estariam mais fazendo esse algoritmo mesmo. Já caçando esses algoritmos, tirando dúvida, alguma coisa assim, entendeu? Porque, na verdade, a prova vai ser baseada nisso aí. Entendi. Tá. O retorno da outra aula, o quê? 8h50? Pode ser. Daqui a 10 minutos, né? Isso, Tá bom.